Mais um de tantos podcasts, Rocha. Fala, pessoal. Fala, não, calma. Eu sabia que você ia falar isso agora na abertura. Você sempre eu vou abre me preparar. Não, aqui, ó. Essa parte do O roteiro. pessoal tá decepcionado com Você tem essa parte do roteiro? Não, essa parte. É, eu tenho. Ah, aqui, mas ó. aí não é justo, né? Não, eu montei um novo. Ah, tá. Aqui, ó. Qual que é? É assim, ó. Vou mudar. Vai ficar Tá. bem legal agora. Vai lá. Estamos chegando com mais um podcast. Fala, Dona Maria, que está na cozinha. Fala, seu José, que é pai do Zé. Seu João, que está dirigindo o caminhão. Dona Tereza, que está compondo a mesa. O Felipe, que está passeando de jipe. Ah, ficou meio chacrinha isso, cara. Mas você queria que eu mudasse, cara. Ah, mas não, assim, volta não pro sou antigo. ator, cara. Volta pro antigo. Hã? Fala, pessoal. Vai lá. Pode? Pode, Então, vai, então, vai. Vou Tá usar. liberado, Ó, vai. é que aquilo lá é Ah, do coração. não, eu desisto. Vai. Hã? Manda esse. Mas tinha mais uma parte aqui, ó. Não. Hã? Pô, Gabriela, que está caindo da janela. Não, Pópides. Não. Vai, Não, vai. tá, deixa eu guardar. Então. Guardar, vou continuar aqui. isso? Então, peraí. Vai lá. Calma, Vai lá. gente. Calma, não, tô emocionado. Vai lá. É muita emoção. É muita emoção. Gente, hoje o nosso podcast vai trazer informação muito boa. Relevante. Relevante não, relevante essa palavra, fala outra palavra, só fala relevante, cara. Se quer que eu muda também, pô. Pô, Não é aprendi essa assim, ó, palavra vou essa falar semana, sério, agora fala, vamos lá. fizer uma Relevante. bagunça aqui agora nesse começo, né, cara? Vamos, É. sério, falando sério. Vamos O falar duro é sério. falar sério. Vamos lá. Você sabe o que é Lei Geral de Proteção de Dados? Mais Você conhecido sabe... como? LGPD. Ah, isso. É. Você também sabe que existe nas instituições um guardião de dados? Você sabe disso? Eu fiquei sabendo por você. Eu contei porque, sabe o que aconteceu? Ah. Um tempo atrás, uns amigos meus me convidaram para participar de um projeto com eles. Cara, tá saindo uma nova lei federal. Federal, velho. Uma lei federal nova, ninguém tá sabendo, tal, vai ser sancionada, tal. E a gente se reuniu para fazer uns vídeos para eles poderem divulgar esse trabalho. E eu aprendi uma aula particular de LGPD, pelos especialistas. Era o Adeildo, tinha o Thiago Dutra, tinha o Augusto, tinha mais alguém que não lembro quem que é. Aí os caras Só gente chegaram... famosa. Aí os caras me quebraram, mas eu já não sabia o que era LGPD, né? LGPD. Aí os caras chegaram, porque o compliance... Que eu falei, do Brasil? Da onde que esses caras chegam com esses nomes, né? O compliance ou não sei o quê. Eu falei, depois eu vou fazer eles falar esses nomes difíceis aí. E aí, hoje eu falei, Rochinha, vamos trazer esses caras para ensinar. Porque você sabe que uma simples relaçãozinha de retiro de igreja mal cuidada pode dar B.O.? Não sabia. Cara, o negócio é que é sério. É sério, o negócio é sério. É uma lei federal. E assim, as Uma lei que instituições... já está aprovada. Não, já é velha. Já. Ah, e eu Isso nem era sabia. 2019, Que 2018, isso? coisa assim. Coisa- E outra coisa, você tem direitos e deveres, e a instituição também, igreja, clube, qualquer empresa. Tanto que eu. Só que pouca gente sabe disso. Porque, assim, não divulga. Né? Então, por isso que hoje a gente trouxe dois especialistas. Hoje a gente vai divulgar. Hoje a gente trouxe ninguém com nome difícil. O Thiago Dutra e o Augusto Ramos para falar sobre isso. E são nossos amigos para variar, né? Sejam bem-vindos. Aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Muito obrigado. É uma alegria estar com vocês, Rogério, Rocha, O Thiago sorriu, já chorou de rir lá fora antes da gente começar, né? também. No né? cafezinho. Quantas piadas, não? Não, piada não é tudo coisa séria. Sério. Tudo relevante, sério. São piadas sérias. Piada Piadas séria. sérias. Estamos aqui para falar coisa Sério. Isso. Importante. Falar de leis. Pois é. Obrigado pelo convite, Rocha. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês também. Valeu. Quem mais estava naquela uma nossa lá? Era vocês dois, o Adildo, E o Roger? O Roger, o Roger, é verdade. Então, eu lembro que eram 4 e eu lá aprendendo tudo lá, fiquei um tempão. Não virei especialista, né? Porque estou aqui. Mas eu me interessei por isso e eu vejo uma falta de cuidado, né? Muitas vezes sobre isso, né? Sobre a lei. E aí eu queria apresentar aqui, eu vou apresentar o Augusto, que é mais fácil de ler aqui, ó. Tá bom. O Augusto Deixou a é ficha advogado, completa. é doutor, sócio do escritório Viana Ramos Sociedade de Advogados, especialista em contratos, atua na área de direito civil, empresarial, advocacia preventiva e compliance, essa palavra aqui que os caras vieram para mim. Eu estou no compliance. Eu falei, que é esse negócio de compliance? Depois vai ter que explicar, cara. Se ele é especialista em compliance, ele vai ter... Fala compliance, quer ver? Peraí, deixa eu...
Bebe água. Compliance. Compliance. É isso? Relaxamento. Não sei se eu falei certo. Compliance. Muito bem. Fui pego de surpresa. Que agora fala do Thiago, quero ver. Tiago Dutra, ele é CEO da Tumin 7 Consultoria, formado em Tecnologia da Informação, especialista em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade Federal do Paraná. Representante da APD, eu não sei como é que se fala isso, APDADOS, mas deve ter uma... Apedados. 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 3 anos. Mais fácil do que eu pensei. Por 3 anos já. É. Foi diretor administrativo da Igreja Evangélica Assembleia De Deus. de Curitiba. Ah, não, vamos fazer daqui. Vamos fazer daqui. Vamos fazer aqui. Vai lá. Foi diretor administrativo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Que a gente tem uns negocinhos que a gente gosta. Fundador, né, do grupo Bourbon, ou CEO? Fui CIO. CIO. Rapaz, os negócios. CIO do grupo Bourbon. Muita competência. E se a gente fosse falar sobre o que ele é, não daria tempo, né? Eu cortei. De fazer esse programa. Ele mandou assim, ó. Cortar alguma coisa aqui. Mas não, só o que eu consegui ler, eu copiei. Não, e O só restante que eu falei que já deu sede. É tudo. Ó, não, na verdade, assim, ó. Se fosse por todos os títulos. Ó, o garoto propaganda aí, ó. aqui, ó. Vamos brindar Ai, aí, que ó. sede Brinda aí, que brinda deu, aí. que sede. Aí, corta pra geral. Olha lá. Aí, ó. Pessoal, quem quiser caneca, agora tem. Aqui tá todo mundo no alvo. Não, mas agora tem. Tem caneca? Caneca pra vender. Não é só pra gente? Mas não é pra vender, para as pessoas que querem estar junto aí dentro do Não é só projeto, pra fazer invejinha? Não, agora ainda tem aqui disponível. que legal. E tá chegando outros modelos. Cara, depois fala É sobre mesmo? isso. Depois a gente fala sobre isso. Isso aqui vai longe. Top, hein? Curtiu? Curtiu? Curti. Então, Top. se você curtiu Parabéns. primeiro, ganhou um copo primeiro. Aê! Quem não curte não ganha. Valeu. Quem não Você curte não ganha. Curte aí, Comprou ó, uma curte. caneca, Aí, ó. ganha um copo. Já tá? Show de Já bola. parte aí, ó. Obrigado. Curtiu da E, ó, caneca, ganhou. curti o copo também. Aí, ó. Curtiu o copo Copo também. de neon, brilho no escuro, acho. Né? Não parece brilho no Top escuro? zero. esse troço? Brilho no escuro? É, eu não sei. Eu Não acho vamos que- apagar a luz pra É, ver. não. Depois você vem em casa. Obrigado. Ó, ganhou um copo, pronto. Valeu. Quer um copo também? Quero, Ah, lógico. é- Curti a caneca também. Ah, R$25. R$25. Ah, é? Depois eu faço Porque demorou pra curtir. Não, nós temos por falar aqui em também. curtir. Todos os convidados agora, a partir de agora, ganham um Por copinho. falar em curtir, gente, vocês estão curtindo aí? Já curtiu esse? Escreve. Escreve, compartilha Compartilha. aí, põe o seu comentário. Você sabe Faz- o que é LGPD? Faz as suas Não. perguntas aí, Não ó. sabe. Então, já manda. Já manda Você suas não sabe, tem perguntas. cara que não sabe também. Tem muita coisa relevante. Eu gosto Instagram. no Instagram, nós também estamos até no TikTok. Rogério tá fazendo dancinha no TikTok. É coisa mais... Não posso, né, Rocha? Ah, não? Não, o nervo asiático não permite. Tá bom. Vai que trava a coluna, depois não posso. Tá Trava louco, no meio cara? lá. Não. Aí vira um meme do Aquele ano. negócio assim, como é que faz? Não tem dancinha. consigo, não Estamos não no consigo. TikTok, mas não tem dancinha. É Desculpa. falando sério no TikTok. Desculpa falando sério, decepcionar pessoal. vocês. Não, as palhaçadas tem no TikTok. Essas Ah, eu tenho colocado lá. É o cara. que a gente é, né? Não, porque a gente põe coisa séria, dá 12 visualizações. A gente põe bobagem, dá 3 mil. De 3 mil. Então vamos pôr só bobagem. Os caras querem ver bobagem. Mas não põe lá. dancinha, né? Hã? Eu me recuso. Mas não é uma questão de tempo, a dancinha? Desculpa até interromper Oi. aí, mas Hã? não é uma questão de tempo para a dancinha sair também, não? Ah, Rogério. Acho que Que vai você É, ser. a gente Hã? está pensando em fazer aquela coreografia voluntária que tem lá nas igrejas, assim. Voluntário? Com véu, é. Ah, com véu. É, com véu. Ah, Já legal. faz um negócio mais elaborado, né? Legal, Vai legal. submeter a ficar lá. É. Não tem nem coordenação motora para um negócio desse, né? Então. Não, 2 canhotos ainda. Dois canhotos. É. Por isso que a gente senta aqui, ó. 2 canhotos certinho, ó. Não, Tá ia, tudo certo. não ia dar boa, não. Entendeu? Então, nem sei mais onde que a gente estava, mas é a questão a gente fez a caneca. Daí o que é que estava acontecendo aqui no programa, Rocha? Vamos falar sobre a LGPD. Vamos falar sobre Esse é o LGPD. assunto, pessoal. Então, a partir de agora, o programa é sério. Agora- né? agora- E a gente trouxe programa foi o muito Thiago, que o Thiago é especialista nisso. Ele estudou esse assunto. Né? Ele foi a fundo pesquisar, ver onde que esbarra e tal. E aí eu queria saber, Thiago, para que as pessoas também entendam, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Em palavras simples. Tá bom. Né? Se você vier com o teu... Como é que é aquele termo? Juridiquês? A gente não vai entender nada. Compliance. Vernáculo? Como é que é? Vernáculo. Vernáculo, vier falar em compliance, a gente já não vai entender mais. A gente quer um portuguesão rasgado para a pessoa dizer, meu Deus. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos lá, começar vamos lá, a falar um vamos, pouquinho, vamos, né? vamos lá. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Bem, essa lei ela foi aprovada em 2018
está em vigor desde 2020, né? A LGPD. Mas qual o propósito da LGPD? O propósito da LGPD foi para proteger os dados das pessoas, para que as organizações, as empresas, ao tratar os dados das pessoas, protejam, tenham cuidado com os dados pessoais. A LGPD, antes da LGPD, as pessoas, as empresas em geral, né, utilizavam os dados das pessoas como sendo de propriedade delas. Então, o banco de dados da empresa XPTO, ela considerava como sendo delas. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio exatamente para devolver, entre aspas, ao titular de dados, porque sempre foi dele, o próprio nome já diz, titular de dados é a pessoa natural, a pessoa física, ela é a titular do seu dado, ela decide sobre com quem compartilhar os seus dados e para que tipo de finalidade, né? Então, a LGPD ela vem no sentido de dizer o seguinte, olha, você, quando for tratar dados, você empresa, você instituição, você entidade, organização, seja pública ou privada, ao tratar dados pessoais, você precisa de alguns cuidados. A LGPD ela vem nessa toada, né? De que os dados precisam ser protegidos, especialmente nesse tempo aí de muita transformação digital, né? A gente vê hoje uma exponencial de uso de novas tecnologias, exigindo das organizações um cuidado especial no tratamento, no cuidado, né, com a proteção, especialmente quanto ao acesso ao dado pessoal. Até, inclusive, a gente, há algum tempo atrás ali, ouvia falar do Big Brother Brasil, BBB, né? E falava, poxa, é gente que entra numa casa e essa casa é vigiada por câmeras. Mas agora a gente está sendo vigiado na rua. Exato. No trânsito, onde a gente para, tem uma câmera, entrou numa loja, tem uma câmera, entrou no... Aqui tem câmeras, sabia? Aqui tem câmeras. Aqui também tem. Aqui tem câmeras aí. Tem LGPD aqui, tá implementado aqui? Vamos falar sobre isso. Boa. Você autoriza o uso da sua imagem? No então, nosso programa AlvoCast? Esse programa pode ir já ao ar? começou, né? Esse programa pode ir ao ar? E se eu Pode ir ao não ar? dar agora meu consentimento? Se você não consentir, esse programa não vai ao ar. Não pode ir ao ar. Isso é muito sério, isso é muito sério. Augusto. Mas o fato de você estar aqui já não é uma concessão? Então, Eu convidei, você veio. Aí, de repente, você falou alguma coisa aqui que você não gostou. Você vai dizer, não, eu vou usar o meu direito de proteção de dados, não quero que vá ao ar o programa. eu revogo o meu O consentimento. consentimento pode ser revogado. Pode Mesmo ser que ele não está revogado. escrito. Pode. Mesmo que não esteja escrito. O consentimento ele pode ser dado de forma escrita, e o ideal é que seja Certo. de forma escrita. É a melhor ou- forma. É a melhor forma, porque você precisa provar Claro. que o titular de dados deu o consentimento. Então, quem trata dados, né, a empresa, para fins econômicos, ela precisa provar que os dados que estão lá na base de dados dela têm uma hipótese legal. Tá. Não necessariamente a gente... Desculpa, você pediu para falar Não, mais sim. simples, Não, a mas gente quer. tem umas partes aqui que tudo não bem. tem Que jeito, são, sabe? que Então, são. assim, existe lá uma hipótese legal. A lei ela traz 10 hipóteses legais Tá. que autorizam o tratamento de dados pessoais. Uma delas é o consentimento. Existe execução de contrato, existe uma obrigação legal que você tem que cumprir, e por aí vai. Tá? Interesse legítimo, inclusive. Ok? Tem concessão verbal também, não tem? Então, aí você tem o consentimento, É válido? que é válido. Tá. Tá? Agora, de alguma forma, você provar. É mais difícil você provar o consentimento verbal, tá certo? Certo. O fato de eu estar aqui, Rogério, mostra que eu consenti. Eu não assinei nada, mas eu consenti estar Eu vim, aqui. tô aqui. Mas, em qualquer momento, eu posso dizer assim, revogo o meu consentimento. A partir Se eu desse chegar e momento. fizer uma entrevista na rua com você, parar e papapá, gravei. Aí você vai dizer, não... Aí eu posso dizer, não, mas você gravou? Se você gravou, já está autorizado a usar isso? A princípio, sim. Por exemplo, tá? essas brincadeiras que tem na rua, que o cara sai com um gravador. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E vai gravando 10 mil pessoas. Aonde que pega a LGPD aí? Tem na lei, tá? Tem algumas... Não estamos falando nada de direito autoral. Nada Ok, disso, ok. Né? É Sim, uma sim. outra coisa. Direito de Sim. uso de imagem. Não é direito de uso de imagem, não é nada disso. Exatamente. Veja só, na lei ela diz o seguinte, todo o tratamento de dados pessoais para fins econômicos precisa de uma hipótese legal, de uma base legal para tratamento. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo ao contrário, tá? No sentido contrário. Você vai fazer um churrasco lá na casa do Rocha. Você vai convidar amigos, vai fazer um grupo de WhatsApp lá para chamar o pessoal e tal. Você está tratando dados ali também, certo ou não? Está Certo. tratando.
Nome, celular. Tem fins econômicos? Não, Não. Então, o LGPD não se aplica. Não se aplica. não se aplica. Outra coisa, para fins disso que você comentou, de fazer... Conteúdo jornalístico. jornalístico, obrigado. Estava me fugindo a palavra. Para fins jornalísticos, ela também não se aplica. Mas aí você tem que ser um profissional da área, atuando como tal. Qualquer pessoa pode sair gravando alguém na rua. Nesse caso, ele precisa de autorização para publicação. É outra lei, né? Vai A lei- publicar numa rede social, Inclusive na rede social. a lei vai que vai direito de imagem, daí. a lei que vai tratar de uso de imagem, daí não envolve diretamente a LGPD. Puxa mais perto, fica o som do Cid Moreira aí. Cid Moreira, Sérgio Chapelin. Mas daí, ô Augusto, daí entra aquela questão da harmonização das leis, né? Sim, sim. Porque assim, nenhuma lei sobrepõe a outra. Então, para você cumprir com a LGPD, você precisa cumprir com outras legislações também. Por isso que uma das hipóteses legais para o tratamento de dados é o cumprimento de uma obrigação regulatória. Essa é uma das 10 hipóteses lá para o tratamento de dados. Tá? Então, por exemplo, essa lei da proteção da imagem, de vídeo, etc. E tal, você precisa ter ali um termo, né, de cessão de imagem, por exemplo, assinado pelo titular de dados. Tá. Assinado. E aí seria uma execução de contrato, porque ele assinou um termo de concessão de imagem, ou de cessão de imagem, melhor dizendo, ele está firmando um contrato com a outra parte, dizendo, beleza, pode compartilhar. Aí me veio um negócio. Uhum. Eu gravei você assinando, autorizando, beleza, aquele vídeo. E aí aquela ficha que eu preenchi, Thiago Dutra, CPF, não sei o que, autoriza, blá, blá, blá. Essa ficha pode ficar na gaveta, posso guardar ou tem que ter como eu vi vocês falando, um tal do guardião de dados? Você me dá a oportunidade para falar sobre duas coisas, né? Primeiro, de um dos princípios da LGPD, que é o princípio da segurança. Né? São 10 princípios também. O princípio da finalidade, transparência, necessidade, segurança, prevenção, responsabilização, prestação de contas, enfim, são 10 princípios lá. E um deles é o da segurança. Então, assim, enquanto eu trato dados pessoais, e daqui a pouco eu acho que a gente tem que falar o que é tratamento de dados também, isso aí né? tá começando a vir, né? O que é tratamento de dados. Mas, enfim, vamos lá. Quando você pega a ficha que tem meus dados pessoais e coloca numa gaveta, você está tratando dados. Você está armazenando o meu dado ali. Você pode armazenar esse dado... Você tem uma responsabilidade com esses dados. Exatamente, você é responsável por Se esses tiver dados. 10 autorizações ali, você tem um banco de dados. Você já tem um banco de tem um banco dados. de dados. Tanto é que a lei não faz distinção entre os dados sendo tratados no meio físico ou digital. Para a lei, É dados. é dados. Você está tratando dados, você precisa proteger. E a lei diz o seguinte, que um dos direitos do titular é de que o dado não seja acessado de forma indevida, seja ela acidental ou criminosa, o acesso criminoso, por exemplo. Tipo, a secretária abriu a gaveta, tá aquele monte de papel, ela começa a ler, nossa, o seu Rocha mora lá, Isso. casado com a dona Andréia, tá o seu Rogério, o Augusto. Começa... Numa igreja isso tem maiores complicadores, né? Porque tem os dados lá, por exemplo, de dízimo do Sim. Não, mas essa não vão chegar na igreja. Calma, tá aqui, ó. Calma. Aí tá. Essa secretária, ela tem... Secretária não, a mulher da limpeza. Ou a mulher da limpeza. Ela tá limpando a mesa. Veja, abriu a ela- gaveta. Qualquer pessoa que teve acesso. Ela tinha, vamos dizer assim, uma finalidade para ter acesso? Não, provavelmente não. Ela não podia ter tido ela acesso. não poderia ter tido acesso. Bom, ela cometeu uma violação de dados. Sem Ela querer. ou quem deixou? Veja, ela acessou. Houve uma violação. Agora, quem é o responsável? É quem deixou controlador dos dados. acessar. Quem Né? deixou Ali, trancado, deu as sei lá. É condições. pepino para ela e para ele? É problema Assim, para o controlador, o que é controlador. outro termo. Aham, Tá? O que claro. que é o controlador? É um agente de tratamento que, no caso aqui, seria o responsável, aquele que toma as decisões sobre o tratamento do Para dado. onde que vai aquele dado? Então, quais Ou são... como vai ser armazenado. Primeiro ele toma a decisão. Olha, quais são os dados que eu vou coletar? Para que vai ser utilizado? Qual é a finalidade desse dado? Por quanto tempo eu devo armazenar esse dado? Quais são as medidas de segurança que eu vou adotar para proteger esse dado? Já que a lei existe exatamente para que
você garanta, enquanto alguém que trata de dados pessoais, que não haja acesso indevido. Seja ele acidental, como é o caso da senhorinha que foi lá, abriu e leu, ou, por exemplo, se está na nuvem, um banco de dados na nuvem, e o técnico, ao configurar esse banco de dados lá, não fez uma configuração adequada, e um hacker... tem a questão da senha também. Mas Porque as senhas são violadas também, né? Então, mas o hacker, ele pode, por várias formas, violar esse banco de dados. Então, uma delas é uma configuração não adequada. Uma configuração falha. E aí o hacker foi lá e conseguiu acessar esse banco de dados. Uma outra coisa é a senha que a pessoa utilizou, uma senha fraca. Né? Não tem lá a gente pode falar depois sobre isso também, mas não tem o MFA, que é o múltiplo fator de autenticação, que vai além da senha, você tem um fator adicional. Mas enfim, e aí o hacker acessou esse banco de dados. Então, nesse caso, você tem um acesso criminoso. Né? Não é acidental, criminoso. Não é, mas quem... E responsabiliza o controlador do mesmo jeito. Isso que eu ia perguntar. O controlador não teve culpa que o hacker, né, conseguiu derrubar a barreira ali de proteção que ele tinha, acessou e tal. Ou ele também é culpado? Então, aí entra uma questão. A questão não é de culpa, né? É de responsabilidade. É de responsabilização, né? Então, veja só. Ele é responsável pelo tratamento Ele do vai ter que dado. mostrar que ele fez todo o processo para proteger. E aprendeu mesmo mesmo, assim, né, Rogério? Ele vai mostrar que ele fez todo o processo para proteger, mesmo assim o hacker vazou. Conseguiu Exatamente. Mesmo assim vazou. Então, então foi né? São duas coisas que ele precisa fazer, né? Primeiro, logicamente, ele precisa fazer essa comprovação. E para quem ele precisa fazer essa comprovação, né? Existe uma autoridade nacional de proteção de dados, que é a NPD, que é um órgão do governo especificamente para tratar sobre a regulação da lei, sobre a aplicação da lei. De dados. Então, eles... esse órgão, a NPD, eles são o órgão competente para toda violação de dados, seja de qualquer órgão, de qualquer instituição, qualquer atividade comercial em que se faz tratamento de dados. Quando há violação dos dados, precisa ser feita a comunicação para esse órgão, justamente para averiguar se houve se há responsabilidade. A pessoa já tem que se declarar. Ela detectou que houve, ela já avisa, deu BO aqui, eu perdi a mão aqui, me ajudem. É mais ou menos isso. Houve um acesso indevido e tal, e eu estou reportando aqui. É isso? Exatamente. Então, assim, quando alguém decide tratar dados, o primeiro passo ele precisa entender os processos, né? Precisa entender os processos que utilizam dados pessoais. E aí ele precisa entender o fluxo, por onde caminham esses dados. Porque, assim, uma empresa, ela também compartilha dados com terceiros e ela é responsável por esses dados lá na empresa do Rogério, lá que eu compartilhei meus dados com ele. Eu sou um CNPJ, uma empresa que trata dados com fins econômicos e parte da minha operação eu não consigo fazer, eu tenho que terceirizar. Quando eu terceirizei com a empresa do Rogério, eu sou responsável também pela forma como ele trata. Okay? Então, eu primeiro tenho que pensar em tudo isso. Quais são os meus dados? Qual é o fluxo desse dado? Por onde ele caminha? Quais são as medidas de proteção? Então, aquilo que você comentou, eu errei a mão aqui na configuração, etc. e tal, e o hacker invadiu. Ok, a responsabilidade é sua, enquanto controlador dos dados, enquanto alguém que trata o dado, né? Agora, aí vem essa parte que você comentou, Rogério. Diante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, Augusto? Ele vai mostrar que teve boa-fé, né? O controlador teve boa-fé e fez tudo o que tinha que fazer. Tomou as medidas de segurança. Tomou todas as medidas que ele tinha que tomar. Né? Analisou risco, colocou medidas de proteção, por exemplo, na gaveta, botou chave, no armário, botou chave, enfim, para minimizar o risco, porque você nunca zera o risco. Sim, nunca vai zerar. Nunca Mas zera tem o que risco. cuidar. Um negócio que até achei, por causa dessa vivência que eu tive com vocês, né? Eu paguei um boleto, tipo assim, mês 8 e não paguei o mês 7. Beleza. Aí o telefone começou a tocar, né? Começa a dar spam, possível fraude, não sei o quê. Eu tô lá. Uma hora atendi.
Aí a pessoa, olá, seu Rogério, não sei o que lá, pode confirmar. Eu falei, mas peraí, por quê? Nós somos representantes do banco tal e não sei o que lá. Eu falei, mas como que você tem meus dados? Aí, Vamos entrar nesse assunto. daí ela falou assim, eu falei, não, é assim, ó, eu autorizei o banco tal, eu negociei com o banco tal. E como é um contrato antigo, talvez nos contratos novos de venda tenha já isso, né? Que o cara pode terceirizar e tal. É o que o Thiago Mas falou, é antigo, foi é um terceirizado contrato aí com uma outra de empresa. 3, 4, 5 anos, né? Ou antes da LGPD. Falei assim, como que vocês têm meus dados? Falei, antes de responder qualquer coisa, eu quero saber como vocês têm acesso aos meus dados, que eu forneci somente ao banco tal. Você conhece a Lei Geral de Proteção de Dados? Olha... Quem é o guardião dos meus dados aí Olha, na sua empresa? Aprendeu bem. A gente não falou do guardião ainda, hein? A Vamos guria falar, assim, vamos ó. falar. Sabe qual que foi a resposta? A resposta. Meu, sumiu, nunca mais. Você sabe que eu me aposentei esse ano, né? Eu sou novinho assim, mas me aposentei. E agora tá chovendo de gente querendo oferecer empréstimo. Empréstimo, claro. Consignado. A primeira pergunta que eu faço é essa. Escute aqui. Como é que você sabe que eu sou aposentado? De onde você obteve essas informações? Esses dados aí. Esses falo meus dados. Meu amigo, é suficiente. Acaba. Na hora. Só tem uma resposta. Aposentado, velho. aposentado servidor público, né? Empréstimo consignado. Então, já assim, tem eu uso informação direto. já. Ó, mais uma das minhas, né? Esses dias agora, a gente tava falando sobre essas coisas, bem veio a calhar, assim. Eu fui numa loja comprar tinta. Só que eu precisava levar as cores Porque assim, eu precisava definir uma cor e quem tinha que definir comigo não definia nunca. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu fui numa loja grande, falei, cara, você me empresta esse troço aqui, eu vou lá amanhã, eu venho e compro a tinta. Ele falou, não, porque eu não sei o quê, blá, blá, blá. O senhor tem que deixar a sua identidade. Aí eu já tô ligado que o cara tava já infringindo meus dados, né? O documento. Tô bem quietinho. Eu falei, e era o gerente, me levaram ao gerente, eu disse, não, o senhor deixar o seu documento, maravilha. Eu falei, tô quieto, né? Eu precisava levar o negócio. Deixei minha carteira de motorista, fui resolver meu problema. Quando eu voltei no outro dia, fui lá no balcão, moça, assim, eu deixei assim, assim, assim. Quem que deixou? Eu falei, não sei. Então vem aqui. Aí fomos, cara, começamos a andar na loja. Fomos lá na expedição, no saque, não sei o quê. E daí era outra guria, e procura nas gavetas, e foram perguntar, quase anunciaram no alto-falante, quem que tá com a RG do Rogério. Aí dali a pouco a guria abriu uma gavetinha, tá aqui, ó. Olha a proteção disso. Aí Qualquer um acessando. Peguei Não minha podia acessar. identidade. Muito obrigado, moça. Fui lá no gerente. Tchum. Ele falou, você me fez aquele favor ontem, tal. E daí tava a chefe dele, que era a gerente da loja mesmo, geral e tal, e juntou uma galera ali já, né? Que é reclamação, daí junto um povo ali. Eu falei assim, olha, eu queria falar duas coisas para você. Para mim, você me salvou a vida, porque eu resolvi meu problema, estou comprando a tinta, vamos lá mandar fazer o negócio, tá tudo certo. Só que você está infringindo muitas leis aqui. Os caras, como assim? Falei, primeiro, vocês requereram o meu documento, reteram um documento meu. Isso é contra a lei, não pode reter um documento, de forma alguma. Uma loja do tamanho de vocês fazem isso com um desembargador, com um advogado, com um juiz, você vai preso daqui, filho. Você já vai algemado e vai embora. Você já sai junto com ele algemado. Falei, outra coisa. Vocês infringiram em vários pontos a Lei Geral de Proteção de Dados, e com a boca cheia, né? Você sabe o que é a Lei Geral LGPD? Você já ouviu falar? A gente... Falei, não. A minha identidade estava numa gaveta lá de plástico, aberta. Um guardião. Não tinha ninguém cuidando, ninguém sabia. Não está com o José, não, estava lá dentro da gaveta. O acesso estava. Não estava no envelope do senhor Rogério, não sei o quê, guardado num cofre. Não, estava lá à vontade. Alguém podia ter, um funcionário podia pegar ali que tem tudo, meus dados, e fazer uma compra. Exatamente. Uma compra online no meu nome. Os caras, não, o senhor me perdoa. Eu falei, cara, não precisa me perdoar, não quero nada. Eu Só estou te fazendo um favor. alertando. É. E outra, nós vamos gravar o AlvoCast especialmente sobre isso. Ele falou, daqui, ó, meu WhatsApp está aqui, ó. A hora que a gente pôr isso aqui no ar, eu vou mandar direto para ele, que ele vai passar para o grupo de gerentes dele. Olha que legal. O nosso programa. Acabou Olha, bacana. se tornando. Entendeu? Né? Que legal. Uma Então, assim, utilidade, muito legal. Daí eu sei o que é Lei Geral de Proteção de Dados. Com licença. Quem é o guardião dessa porcaria aqui? E você sabe que esse é o nosso papel, né? Enquanto consultor, enquanto profissional da área de privacidade, segurança da informação, a gente tem esse papel de fomentar a privacidade, de sensibilizar as pessoas, dizer, olha, da importância. Porque, assim, as organizações só vão mudar quando a gente mudar.
quando as pessoas mudarem. No sentido de começar a exigir. É isso que você fez. Falou, não, peraí, como assim? Eu, por exemplo, quando vou fornecer meus dados para qualquer finalidade, eu fico me questionando. Peraí, mas você precisa mesmo do meu RG? Para quê? Vai usar onde? Para quê? Hã? Por exemplo, para ir no teu churrasco lá, será que eu preciso mesmo do RG? Não, pega CPF e RG. CPF Isso, e RG. veja bem, Dois. como é uma bobagem. Eu faço uma relação de 30 caras que vão no meu churrasco e ponho na portaria do condomínio com RG, Pois é, CPF, pra quê? e-mail, WhatsApp, e daí dá na mão do guardião. Dá na mão do O porteiro. guardião é o porteiro. E quem é o Qual que é o teu porteiro? CPF? Aí você diz o CPF, ele confirma, é você mesmo. Ah, Mas chegou tá a na ser- mão dele, chegou tá a ser- certo? Chegou a Pois é, 30 que ele pessoas, precisa. enfia dentro da gaveta e fica Pra ali. onde vai esse papel depois? Entrou todo mundo tudo no bem churrasco. que aí, veja só, aquilo que a gente falou, né? Nesse caso, a lei não se aplica. Não se aplica. Porque é o churrasco. Tá ok. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é de você, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, é começar a se questionar. Por exemplo, vou lá na tua casa, no teu churrasco. Você pediu o meu CPF, fala, mas tem certeza que você precisa do meu CPF? Para ir do churrasco na sua casa? Não, acho que não, né? É. Ó. O máximo que eu posso fazer é apresentar meu RG na hora que estiver chegando para a pessoa identificar, não, é o Thiago mesmo que está aqui na lista, beleza, pode entrar. Mas eu não preciso mais passar o número, Vamos puxar o gatilho aqui para a igreja. tá bom? Porque eu acho que as empresas têm advogados, as empresas têm pessoas que vão lá falar para o CEO, para não sei quem. Enfim, as empresas, se caírem numa dessa, é porque estão à toa, não estão cuidando delas mesmo, né? Tem sempre. Mas Sim, tem muita a empresa modo pra fazer, geral. é. Agora vamos trazer para um ambiente mais simplista, mais simples, que é a igreja. Sim. É a igreja, né? E, por exemplo, a igreja lá que a gente até brincou de falar que a Igreja Assembleia de Deus, ela tem um cadastro de membros, Certo. né? Onde tem lá pai, mãe, não sei o quê, foi batizado tanto, crente a partir de tanto, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho uma carteirinha, como no clube tem também isso, uma carteirinha que sou membro, né? Aí, assim, eu penso, né, no tempo que eu era criança, o irmão Clóvis era o guardião de dados. Ele tinha uma secretaria, fichas de papel, na chave, e ninguém pegava, cara. Ninguém, a não ser o irmão Paulinho. O irmão Paulinho lá, Paulinho que tocava trombone. Não lembro agora. Mas o irmão Paulinho e ele, só os dois passavam para aquele balcão para dentro, eles faziam, você levava a foto 3x4, ele colava, fazia o negócio e tal, e aquilo ali era na chave. Hoje eu penso, né, ele era o guardião de dados. Ninguém sabia daquilo. O que Ninguém tinha estava ali acesso. dentro não tinha acesso, né? Legal pra caramba. Também não usava pra nada, né? Se você sumia da igreja, ninguém sabia. Se sumiu, voltou, tava, não tava, né? Ninguém te procurasse, ficou doente, morreu, ninguém ia saber. Especificamente porque o nosso programa tem um público grande de igrejas, ele é aberto para todo mundo, mas a gente trata muitos assuntos de igreja. No nosso caso aqui, o que implica, né? Eu ter os dados... É melhor eu não fazer uma ficha de membro? Não. Se eu não tenho um processo de proteção de dados? Veja, você olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa ter mecanismos de proteger segurança, isso. Uhum. de proteção. Se você não tem mecanismos de proteção, de segurança, é melhor. Não Agora, ter. claro, como é que você dá essa recomendação para uma igreja? Não. Então, o que se recomenda, no caso, é adequar a igreja. Aliás, eu lancei um curso, não sei, comentei contigo rapidamente. Não. DPO para a igreja. DPO para a igreja. Aí. Isso. Aliás, nós estamos na reta final. Faltam mais 2 aulas aí de uma sequência de 8 O aulas. que é DPO? Fala aí pra gente. Então, você está falando no guardião, e aí o DPO é esse guardião, tá? Que, no caso lá do seu Paulinho, que você citou, Rogério, ele, na verdade, era o responsável por uma área específica ali, vamos assim dizer. Ele era o guardião daquela área. Por exemplo, a tesouraria deve ter um guardião da tesouraria. São os... Para saber sobre os dízimos, ofertas Exatamente, e tal. os responsáveis por área. Agora, a LGPD, ela trouxe a figura de uma outra figura, que é o encarregado de dados, que se popularizou como sendo DPO, Data Protection Officer. No mundo inteiro. Fala essa. Fala. Data Protection Officer. Olha aí. Data Já errou. Data Protection. Officer. Protection Officer. Data Protection. É isso aí. Departamento de Proteção de dados. De dados. Isso? O Data Protection Officer, ele pode ser uma pessoa ou pode ser um departamento. Departamento. Pode ser. Depende do tamanho. Dependendo do tamanho da organização. Pode ser um comitê de pessoas
que assumem essa função. Ou pode ser uma empresa terceirizada, que uma instituição contrate para cuidar, né, da governança, vamos assim dizer, dos dados. Aí, o Data Protection Officer, esse guardião, ele tem uma visão de todos os processos. Né? De todos os processos. Agora, voltando na questão da igreja, você perguntou, né? O processo de adequação à LGPD me dá a oportunidade de falar sobre isso. Ele parte, então, de você entender as atividades que acontecem. Então, você tem lá Secretaria de Membros, Tesouraria, você tem a mídia, você Departamento tem de casal. Departamento de casais, você tem CFTV nas igrejas. Segurança. Né? A parte de segurança. 200 câmerazinhas por todo Mídia. lugar. Você tem a mídia, tem as redes sociais, né? Você tem os cultos online, enfim. Né? Então, você tem os ministérios, né, que você falou, departamento de casais, departamento de crianças, departamento de jovens, adolescentes. E, de novo, gente, quando a gente está falando de tratamento de dados, está falando de dados pessoais, o dado pessoal de criança e adolescente, na LGPD, exige maior proteção. Né? Exige maior proteção. Então, o DPO ele precisa ter essa visão multidisciplinar, né, de acompanhar tudo isso aí e garantir que a lei seja cumprida. Esse é o papel do DPO. Deixa eu perguntar mais um negocinho dentro dessa aí. Exemplo. Eu sou o guardião de dados da igreja, um exemplo. O pastor veio e falou assim, Rogério, vamos criar um departamento aqui, vamos fazer os cadastros das pessoas e vocês vão guardar isso aqui nesse notebook, nesse pendrive e só vocês têm acesso. Beleza? Maravilha. A gente tem esse acesso. Aí você quer o departamento de casais. Quer saber quantos casais temos na igreja. É eu que tenho esses dados. Sim. Como que eu forneço? Se eu abro aqui, olha aqui, escolhem e achem, ou eu tenho que parar, pegar um aqui e ficar cuidando dele para ele selecionar e mandar? Não, lembra que eu falei de ele, o DPO ele precisa ter essa visão do todo. E, de novo, você pode compartilhar dados internos. A lei não te proíbe de fazer isso. Você compartilha, inclusive, com terceiros. Para emissão da carteirinha de membros, você precisa compartilhar. Alguém vai digitar. Que vai digitar, Vai tal. imprimir. Vai imprimir. É outra pessoa. Exatamente. O que você Uma precisa gráfica, é vai pra uma medida gráfica, de às segurança. Exatamente. Vai para a gráfica, vai para... Enfim, e pior, a gráfica, dependendo se ela tiver com muito serviço, ela pode quarteirizar. E aí, Uma gráfica menor. Uma menor. Então, tudo isso precisa estar mapeado. Precisa ter estabelecido, né, com terceiro, por exemplo, contrato, medidas de proteção em contrato. E aí meu advogado, meu amigo advogado pode falar melhor sobre isso, mas eu tenho que estar escrito lá a responsabilização do operador. Já vai chegar para você, Augusto. Calma aí, calma. Se houver um vazamento de dados lá, né? É ele que nós temos que ativar. Ele tem que me avisar. Enquanto eu sou controlador, ele é operador, ele precisa me avisar. Porque eu tenho a responsabilização. Enfim, você quer compartilhar com o departamento de casais. Ele quer saber do aniversário de casamento dos casais, porque ele quer fazer uma atividade. Qual é o problema? Não tem problema. Eu vou compartilhar, mas vou compartilhar quais dados? Não, responsavelmente. E quais dados? Se quer só as datas de aniversário? Qual é a finalidade? Você sempre vai perguntar, qual é a finalidade? É para que isso? Isso é para eu fazer uma festividade aqui, homenagear... Na coleta do dado. Eu vou homenagear os casais que estão de aniversário. Ok, então você precisa do nome e da data de casamento. Ok? Eu não vou pegar uma planilha com todos os dados que eu coletei para inserir a pessoa como membro da igreja e mandar para ele. Bom, eu vou gerar esses dados e vou mandar de que forma? Eu tenho que questionar. Eu vou mandar via e-mail? O e-mail é protegido? Um hacker não pode, no meio do caminho, capturar isso? Aquela lista, aquela coisa, planilha. Aquela planilha. Eu vou mandar via grupo do WhatsApp, onde todo mundo sabe. Não. Eu vou mandar só para o líder de casais. Então, eu tenho que pensar em todos os aspectos que a LGPD rege, né, no sentido de proteção dos dados. Né? Tanto para compartilhar internamente ou para compartilhar com terceiro. Você pode fazer o que você quiser, desde que haja responsabilização para você prestar contas depois. Qualquer problema que acontece, você tem que, como é que eu chamo? De fazer a engenharia reversa. Né? Você tem que voltar ao caminho, entender aonde aconteceu o problema e tratar. Porque se vazar dados, e dependendo do risco que isso causar para o titular de dados,
eu preciso notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Agora- e ao titular de dados, dependendo do risco. Deixar ele ciente que tem que houve um problema. vazamento, Agora alguma tem, coisa. tem pastor querendo fechar a igreja agora, né? Nesse momento tem cara lá falando, né, Augusto? O cara lá de Piraquara falou assim, não, chega, não vou. Melhor vou não. fechar aqui. não, mais o uma Santuário lei. do Senhor hoje está sendo fechado porque descobri que tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu mesmo vou dar uma solução, porque eu entendo de dados. Agora. Virou especialista, tá vendo? Vocês criaram um monstro. Pô, mais um aí, né? Eu sou, não, mas eu sou entusiasta. Eu sou entusiasta disso. Eu acho muito legal. Porque, assim, vocês deram uma solução naquela vez, né? Que é o quê? Eu tenho uma igreja que tem 100 membros, né? Aí o Rocha chega lá e diz, pastor, eu fiz minha ficha aqui, eu quero saber como está sendo guardado meus dados. Né? E é direito dele. É direito dele. Chega lá, eu quero saber como é que é. Eu já brinquei de fazer isso na loja. Como é que são guardados meus dados? Cara, eu me divirto, né? E eu fazendo pressão psicológica na galera. É obrigado. Aí pega a estagiária lá que está só fazendo ficha. Eu falo, moça, como vai ser guardado meus dados dessa ficha aí? Rogério, nós temos que gravar essas coisas que você faz também. Pô. Cara, é muito legal. É muito legal. Aí, assim, o que vocês deram a solução que eu tô lá pescando. Tô ligado. Não, eu tenho uma frase assim, o que não dá é para não fazer. Sim. Então, assim, se acontecer isso do Rocha chegar aqui, nessa minha igreja pequena, que tem 200 pessoas. Não, já aumentou, que bom. Já dobrou, Era 100, né? Era 100 só? Já dobrou. muito rápido, rápido. É rápido. É muito rápido, já né, passou um tempo. Então, assim, Exponencialmente. eu chego nessa igreja, o Rocha chega e fala, escuta, como é que são guardados meus dados? Daí eu vou dizer assim, ó, Rocha, a gente ainda não tem um sistema para isso. Mas nós temos o Augusto, que é advogado, e isso está tudo na mão dele, ele está elaborando um plano para a gente fazer isso, e tem um irmão aqui que é da informática, que ele está programando para a gente pôr isso na nuvem. Hoje a gente criou um documento que está envelopado, guardado em 5 chaves no cofre, e eles dois são responsáveis por isso. Então, o que não dá é para não fazer. Sim. O que não dá é para o Rocha chegar na igreja... Ô, pastor, eu vi lá falar no programa, nós vamos causar um transtorno nas igrejas com o seu Alvocast, né? Chega todos os irmãos domingo lá, na terça-feira do culto de membro. Onde que tá nossos dados aí? Queremos saber... Quais são os nossos dados? Quais são nossos dados e tal. Então, assim, quando o Rocha chega aqui para mim, que eu sou pastor, ele fala, pastor, cadê? Fala assim, ó, irmão, tá ali. Então, assim, está sendo feito no processo. Está sendo feito um processo para cuidar disso. Então, o que não dá para não fazer é chegar aqui e dizer, nem sabia, irmão Rocha. Existe? Rocha, como é que é? Nunca ouvi falar nesse negócio. Não, se o cara, não, e o pior é assim, dizer, não, nossa igreja é pequenininha, isso aí não pega. Né? Isso aqui não pega. Isso é bobagem, isso aí é para igreja grande. Isso é para todas as igrejas, todas as lojas, é uma lei federal. É para o Brasil. Não é verdade? Exatamente. É para o Brasil. Sim. Então, assim, o cara lá no Amapá, se vê esse podcast aqui, se liga que chega lá. Lá é no Amazonas, lá nos barcos, lá, chega também. A lei é para o Brasil inteiro, é uma lei federal. Né? Então, isso que me chama a atenção, que assim, a igreja, muitas vezes não vai ter como contratar o sistema e guardar as 7 chaves, mas ela tem que estar trabalhando nisso. Não tem a ver com contratar sistema, tá? Aí, Acho que ó. isso é importante dizer. Sim. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver muito mais com processo, com cultura de proteção de dados. Cuidado, né? Com cuidado. Então, eu não preciso ter um sistema para cumprir com a lei. Aliás, o artigo de número 1 da LGPD, ela diz o seguinte, que essa lei tem o objetivo de proteger os dados, inclusive nos meios digitais. Ou seja, ela dá preferência para o aspecto físico, né? Inclusive nos meios digitais. Então é isso mesmo, Rogério. Inclusive, tá pensando diante de um problema mais crítico que a gente comentou, que envolver a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as sanções, ou seja, possíveis multas até, elas serão amenizadas quando você demonstrar Que está trabalhando boa para fé. isso.
Boa fé. Boa fé. Não, olha aqui, eu já fiz treinamento, conscientização com as pessoas. Tive meu sistema invadido, mas Até tive um problema funcionário aqui. que estava aqui levou tal. Copiou. Mas assim, olha, a gente estabeleceu agora que tem que ter senha forte, que tem que ter lá um... O procedimento de adequação está acontecendo. Tá acontecendo. acontecendo, cara. Ei, Não é um Augusto, negócio largado. Você no escritório, né? Que a gente viu ali que você tem um escritório e tal. Você já recebeu casos, já tem algum caso testemunhal sobre isso? Como escritório da advocacia? A gente nunca, como escritório, a gente nunca acionou judicialmente algum procedimento judicial de fazer processo relativo à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas acontece bastante de questionamento das pessoas. Por exemplo, como você comentou aqui, recebi uma ligação de cobrança e a gente faz essa orientação e muitas vezes administrativamente a gente auxilia, né? Numa situação esdrúxula de cobrança em que está sendo violado e está sendo utilizado de forma irregular os dados, a gente faz esse auxílio também. Mas todas as prevenções agora, elas ocorreram de forma administrativa. As empresas, elas estão recepcionando a Lei Geral de Proteção de Dados de forma gradativa, devagar, porque a lei já está em vigor desde 2020. 2020? É um processo, né? E agora, em 2024, ainda, nem todas as empresas fizeram processo de adequação, né? As igrejas, muito menos. Então, em relação a procedimento judicial, eu tenho visto pouco ainda. A NPD tem feito aplicação de penalidades, mas também as aplicações de penalidades da NPD, elas estão se restringindo ainda às empresas maiores, né? Que são as empresas que, de fato, pelo volume de dados, acabam correndo mais risco de terem os dados violados, apesar dos mecanismos de proteção, né? Então, invasão de hacker, ou algum problema com algum funcionário que acabou coletando algum dado e utilizando de forma irregular, a NPD ainda ela tá se restringindo a esse campo. Mas isso não impede de que, tendo um dado violado, de fato, e isso aconteceu particularmente comigo numa situação recente, você tome medidas judiciais ou de apontar, eu vou entrar na justiça em relação a isso aqui porque o meu dado está sendo violado. Eu fui cobrado irregularmente de uma situação e mandaram um e-mail de cobrança com vários, tinha mais de 1.000 pessoas no e-mail, para cobrança direcionada para mim. Eu liguei para a pessoa e falei, Essas pessoas que estavam no e-mail também estavam sendo cobradas? Não, a cobrança era direcionada Com para a cópia? minha pessoa, Tá. mas com cópia para quase 1.000 pessoas. Com cópias. Entendi. E daí eu entrei em contato com a pessoa e falei, vocês estão fazendo violação de dados, é uma situação grave, e eu quero negociar uma situação com vocês aqui. Né? Eu tinha uma avança contratada com eles e consegui os pagamentos seguintes. E o teu nome estava sendo exposto para 1.000 pessoas como um Devedor. inadimplente. Exatamente. Eu consegui negociar administrativamente com a empresa, não precisei acionar eles. Se eu entrasse com ação na justiça, provavelmente ganharia em relação a dano moral, mas eu preferi negociar com eles para que os pagamentos posteriores do serviço que eles prestavam para mim ficassem já quitados lá para frente, né? Então, essas situações, elas não são tão incomuns de acontecerem. O que acontece muito é que as pessoas elas não têm muita noção do direito que elas têm, né? Isso é a gente recebe, ouve falar muito, por exemplo, recebi ligação de cobrança indevida, ou, enfim, oferecendo um serviço que eu não forneci meu telefone, meu contato, para que me ligassem oferecendo esse serviço. As pessoas têm direito, né, de não terem os dados violados. E o número de telefone é um dado pessoal. E-mail é um dado pessoal. Nome, CPF, RG, opção sexual da pessoa, o sexo biológico da pessoa, enfim. Todos esses dados são dados pessoais. A imagem da pessoa, cor do cabelo, cor da pele, tudo isso são dados pessoais. É mesmo? Sim. Isso é um negócio interessante, cara. Interessantíssimo. Então, assim, tudo que envolve características suas, informações que podem te identificar. Data de nascimento. Altura, cor do cabelo, tudo isso está inserido dentro de dados pessoais. Data de casamento.
todas as Todos informações. são Então, assim, dados pessoais. o que a gente vê é que as empresas e as igrejas acabam fazendo isso também, acabam coletando dados que não são necessários para a utilização no serviço que vai ser utilizado. Como membro de igreja, a gente acaba fornecendo todos os nossos dados para a igreja. E a igreja coleta esses dados, muitas vezes sem utilidade específica para esses dados. Então, o procedimento de adequação, de mapeamento dos dados e adequação à lei, ele passa por essas informações. Ó, de fato, quem vai fazer um mapeamento, né? O Tiago faz isso com excelência, a gente fez alguns projetos junto, inclusive numa igreja, né? Movimento Encontrão. Foi um projeto bem interessante que foi feito lá. E para apontar de fato, os dados que estão sendo coletados, eles são necessários para a utilização pela igreja ou pela instituição comercial, seja o que for, porque grande parte dos dados eles não são utilizados, só são coletados, mas sem finalidade. E a lei, ela diz especificamente que a coleta de dados ela tem que ser direcionada, ela tem que ter base legal para aquela coleta. Um propósito. Por que eu vou Definido. coletar dado específico de cor de pele se esse dado não vai ser utilizado nunca na igreja? Por exemplo, esse membro da minha igreja, ele é de origem negro. É negro ou pardo. Não há necessidade. Tem que se dar utilidade. Tem que se dar utilidade. Se de fato vai ter alguma utilização desse dado específico. Algum tipo de censo, né? Para saber das etnias que tem na igreja. Mas isso aí Também não... Também é relevante, né? É difícil a gente direcionar um dado, por exemplo. Para que a igreja quer meu RG, cara? Por que a igreja quer meu CPF? Ela pode querer meu endereço, ela pode querer saber meu pai, minha mãe, onde que eu nasci, que é legal. Ah, é um Catarina, é um a data paulista. de nascimento até para te mandar um... A É questão saber, de número, temos chegou daqui, temos um paulista aqui, enfim, né? a questão de número de RG e número de CPF, ela tem uma função específica que é de identificação mesmo. Claro. Né? É o número que te identifica em relação ao documento nacional. Pode né? ter. O CPF ele é único nacionalmente, o RG ele é único no âmbito estadual. Então, assim, você tem... Que agora vai mudar, né? Vai ser um só. Vai ser um só. Você tem, por exemplo, o RG, vai RG dos mudar. meus filhos só tem o CPF, não tem número de RG mais. Tá. Mas você tem, por exemplo, um Rogério Freitas na igreja, mas João da Silva você pode ter 5. É o nome mais comum. Então, para Rocha tem milhares. Para identificar... Sérgio Rocha, então. Sérgio Rocha tem... Eu fiz uma pesquisa, aí... Desculpa, estou te interrompendo, mas eu fiz uma pesquisa, Sérgio Rocha, me procurando, porque eu queria ver um vídeo meu, alguma coisa, e aí apareceu um Sérgio Rocha que era músico, né? Era um guitarrista, e a foto, o cara tava de saia, né? Então, você pesquisar Sérgio Rocha, aí o cara de saia, não sou eu. Tá? Só para constar. Vou deixar claro. Constar. Cabeludo não, ele era cabeludo não, e músico também, música, né? Então, não, Sérgio Rocha músico, só pode ser o Rocha. Não sou eu, tá? Só para... Desculpa, eu... Não, imagina. Então, assim, especificamente sobre número de RG e CPF, é um número de identificação que é importante, porque é justamente para não ter conflitos de homônimos, né? Tem o João da Silva, que o número do CPF dele é 1, o João da Silva, que o CPF é 2, então você tem essa identificação. Agora, outros dados, por exemplo, a igreja vai coletar dado de altura, Por quê? de peso, Né? de... Não, mas é importante para o cara fazer o Característica. teto da igreja, para ver se não tem um alemão lá que tem 2,5 metros, banheiro, né? Para o cara não passar na porta. É importante, Augusto. O Wagner já ia defender a parte dele aqui. Dizer, não. Precisa saber a altura dos irmãos da igreja. Tinha uma licença dos bombeiros para saber quanto peso comporta a igreja. Comporta. O Wagner já via. Calcular uma média ali, Calcular né? uma média, o peso dos irmãos. Isso aí. Então, existem de fato dados assim que são desnecessários e que ainda constam nas fichas das igrejas, né? E de empresa, né, cara? De empresa, de casa não sei o quê, lojas, tem. Né? E é até um costume antigo, na verdade, né? Há pouco tempo É uma coisa antiga. há pouco tempo atrás, inclusive durante antes da entrada em vigor da LGPD, né, ali de 2018 a 2020, a lei já estava promulgada, mas não tinha entrado em vigor ainda.
Era muito comum a gente ver comercialização de dados. Né? Sim. Vender bando de dados. Nome, CPF, RG, endereço, telefone, conta de luz. Você tinha as informações. Hoje essas informações, pela Lei Geral de Proteção de Dados, elas têm uma restrição de utilização e, que eu saiba, não conheço ninguém que tenha dado autorização para que o seu dado fosse vendido para outra empresa. Mesmo porque se alguém vender um dado pessoal, se alguém vender o meu dado pessoal, quem tem que ganhar dinheiro com isso Eu quero sou uma eu. parte. Eu quero a minha parte. Eu quero meu da Pix venda aí também, né? Manda Pix para mim. Então, isso era uma coisa muito comum que a gente via há pouco tempo atrás. Né? A gente está falando que a lei está em vigor há 4 anos. Então, antes desses 4 anos, isso ainda era permitido fazer. E que muita gente ganhou dinheiro com isso. Sim. Então, a gente não sabe de onde muitas vezes foram tirados os dados para comercialização. Pode ter sido tirado de ambientes comerciais, como pode ter sido tirado de fichas de igrejas. Augusto, às vezes você está em casa, vamos dizer, recebe um telefonema, né? Quem tem telefone fixo, né? Ou até celular, mas está com telefone fixo. A pessoa atende e diz, o senhor mora aí na região do Fazendinha, né? Nós temos linhas disponíveis aqui da Vivo? Nós temos estamos abrindo um loteamento aí nessa região e gostaríamos de saber o seu interesse em investir num imóvel. Peraí, mas quem passou meu telefone... Se você quiser comprar, você ouve o cara, senão você já manda uma dele. Mas quem passou meu telefone, quem disse que eu moro no Fazendinha... Não, você não fala mais assim agora. Né? Agora você fala assim, você já ouviu falar da Lei Geral de Proteção? Você já ouviu falar da LGPD? LGPD? De onde vocês pegaram meus dados? Quem é o guardião de dados? Quem é o guardião dos dados aí, cara? O cara, tchau. Que faz muita parte dessa questão da conscientização sobre proteção dos seus dados pessoais é que muitas vezes nós damos consentimento para a utilização dos nossos dados sem nem saber. Sem saber. É o caso, por exemplo, que foi muito tempo do Facebook. Sim. Né? Que toda a mídia de publicidade ela é direcionada e você consegue direcionar pela localidade onde a pessoa está. Né? E muitas vezes as pessoas não sabem que elas estão dando esse consentimento. Autoriza, né? Então, não, você leia o contrato e aceite. Aí você vai ver o contrato. Você roda para 8 páginas. Aceito. Vai. E aceita. Nem e vou te falar, nem advogado lê aqueles contratos de adesão interna. É muita coisa, né? Deixa eu juntar agora aqui as duas especialidades aqui. O Thiago com a LGPD e vou usar a tua especialidade como advogado em uso de imagem e direito de imagem, essas coisas assim. Nessa parte ainda. Tá? Então, assim, igrejas hoje filmam tudo, fotografam tudo, e eu já falei nos outros episódios que o pessoal está cheio de eu falar disso aí. Né? Filmo tudo, posta tudo, tá? O cara foi, está no ar, tal, blá. Eu sei, Rogério, que é um metido a ficar olhando as coisas, que eu tenho, daí você vai dizer aonde que se aplica isso. Eu chego numa igreja, tem que ter uma placa escrita. Essa igreja usa as mídias sociais para divulgar seus cultos, não sei o que lá, transmissão, transmissão. Para transmissão. Isso é uma coisa que tem que ter, que é lei, eu acho. Você vai me falar isso. Não sei qual que é a obrigatoriedade de eu chegar e ter, ou antes de começar um culto, passar estamos transmitindo esse culto ao vivo, né? Você fica à vontade. Do lado direito tem um lugar onde as câmeras não pegam. Se você não quiser aparecer nas transmissões, sente naquele lugar. As igrejas têm que ter um lugar onde não aparece o cara na internet. É como se fosse uma aula de não fumantes, né? É a aula de não fumantes. Você não vai ser... O cara tem que sentar num lugar. Se eu chegar na porta da igreja, irmão, eu não quero ir para o mundo inteiro. Aonde que eu sento? A igreja tem que ter um lugar para o cara sentar lá. E ali, certeza, ele não vai ser fotografado, chorando, cantando, nada. Né? Então, assim, eu sei disso, mas não sei onde está escrito isso. Igual muito texto da Bíblia que eu sei, não sei onde está escrito. Me falem os dois. Quem quer falar primeiro? E assim, em que isso implica? Implica em LGPD ou implica só em direito de uso de imagem? Aonde as igrejas, ou auditórios, ou shows, ou coisa, estão infringindo lei aí. Porque assim, veio a pandemia, todo mundo começou a pôr, e temos que, vamos atualizar. Ótimo. Só que tem lei, normas e direitos, velho. Né? Tem leis, normas, direitos e deveres e tudo, que vocês acabaram de falar aqui um monte. Especificamente sobre a questão de ter um local na igreja,
que a pessoa não vá ser filmada, não necessariamente precisa acontecer. A pessoa precisa, de fato... Quando você vai numa loja, por menor que seja, vai ter a plaquinha lá, sorria, você está sendo filmado. Você sabe que está tendo a gravação de imagens, e geralmente as imagens nas lojas é para utilização da segurança da loja, né? No caso das igrejas é um pouco diferente, né? A utilização de imagens é justamente para divulgação. Chega mais perto, senão o Cid Moreira fica... Para divulgação do culto, para divulgação, né? Enfim. A lei não determina que a igreja precisa ter um local velado em que a pessoa... Mas se o cara não quiser, ele que vai embora, então. Se a igreja não tem um lugar... Tipo... Se ele não quiser que a imagem dele seja utilizada, ele poderia... Fica no banheiro que não aparece. Isso a gente está falando de forma até um pouco informal, assim. Talvez seja o caso dele solicitar para a equipe de mídia, se teve algum momento que eu fui filmado, eu gostaria... Mas, por exemplo, ali na DVEC, que tem 3 mil, 5, 10 mil pessoas no culto. Aí entra uma questão de recomendação, né? Bom, a LGPD, primeira coisa é que ela diz o seguinte: você tem que dar transparência. Aquilo que você falou, bota lá um aviso. Exatamente. O ambiente... Esse programa... Esse culto é transmitido pela internet. Pode ser que você vá para o ar. Ok? Aí a pessoa leu, ela entrou, quer dizer, de certa forma, ela sabe que vai ser. Ok? É quase um consentimento. Né? Você tem aqui o QR Code para você acessar a nossa política de privacidade. E lá na política de privacidade, você vai dizer como é que você transmite esse culto, quais são as medidas de segurança, etc. e tal. Que preferencialmente, por exemplo, nesse curso agora, eu acabei de dar essa recomendação como sugestão para os nossos alunos. Olha, procure filmar, já que hoje é tudo filmado, filma a igreja da porta ou da recepção para o altar. Porque você vai pegar as pessoas, você dá a dimensão do culto, você anonimiza, mas você está pegando as pessoas de costas. Que tem muita gente, mas está todo mundo de costas. De costas. Ninguém está sendo identificado. Né? Exatamente, porque a LGPD diz o seguinte, olha, que o doutor Augusto comentou isso agora há pouco, que dado pessoal é aquilo que identifica uma pessoa de forma direta. Ou indireta. Então, quando você filma e mostra a fisionomia da pessoa, você está identificando a pessoa. Né? Ou ainda, vocês que são da área aí, você borra, né? Ou ofusca a imagem, por exemplo, e a recomendação, isso para os membros, para os participantes, os visitantes do culto. O altar, por exemplo, quem está no altar, uma recomendação forte é sessão de imagem, autorização de imagem. Mas o cara canta no coral. Quando eu me cadastro ao coral, eu por exemplo, já autorizo. Você já colocaria isso. Mas quando eu entro na orquestra, faz uma fichinha ali, autorizo, eu uso imagem. São recomendações. Recomendações, não é obrigação. Porque a LGPD... Para estar na ficha de cadastro do membro, ele já dá o consentimento. Né? Porque a LGPD não diz como você vai fazer. Ela diz que você tem que ter controle. Das opções. E você tem que ter uma hipótese legal. Então, por exemplo, vamos supor, vai dizer assim, para cada tipo de atividade, você tem uma hipótese legal. Então, assim, a CFTV. Você vai coletar consentimento para o CFTV? Mas ele não tem faz um sentido de dados. Isso, ele tem um responsável. Em nuvem, mas o CFTV, a hipótese... Se o juiz chegar e pedir... Ele tem como mostrar. Ele tem como mostrar. A hipótese legal de utilização do CFTV é uma. É uma. A hipótese legal para a transmissão do culto é outra. Pode ser outra, né? Então, a gente está falando de hipóteses diferentes. Apesar de ser imagem, utilização de imagem. Aqui eu, tecnicamente, vou dizer para a gente aqui que é melhor eu ter um lugar onde não se filma. Pois é. Aí quem decide? O controlador. Por exemplo, eu faço uma galeria que a câmera não pega. O cara que não quer aparecer, nunca filma a galeria. Sobe lá para a galeria. Exatamente. Não é verdade? É de bom tom. Né? E até tá lá. Se você não quer aparecer, suba. Outra coisa, deixa eu te perguntar mais uma. Que daí eu começo a pôr graveta aqui, os caras ficam doidos. Daqui a pouco tem cara. A Piraquara fechou, vai fechar São José dos Pinhais daqui a pouco. Um exemplo. Eu tô lá. Jesus, muito obrigado. Foto. Fui pro ar. Close. Fechadão. Nunca fui naquela igreja. Nunca fui. Eu fui lá porque eu estava passando na frente,
ouvi uma música, entrei, gostei da música, fui tocado, tô feliz, tô alegre, tô glorificando, aquilo tocou e eu tô na nuvem. E aí o cara, pá, minha fotona chorando, o cara borrado, a mulher com a maquiagem escorrendo, tudo, aquela, foi o rímel, foi o base, aquela confusão, já sujou o vestido. E o cara, pá, adorando ao Senhor. E aí? Pois é. E Eu posso pedir para retirar isso? Pode. E ainda posso ganhar um dinheiro com isso? Pode. Pode, se for... Foi um close, a fotona minha lá. Você não Eu autorizou. só entrei no culto, tem a placa. Transmitimos. Sim, você informou que há transmissão. Então você tinha boa fé de avisar. Uhum. Você tem uma hipótese legal previamente estabelecida para aquele tipo de atividade, transmissão do culto. Então você mapeou, Então você não definiu. dá para não ter uma placa avisando. Precisa. Você tem Imprescindível. você tem que ter uma política, você tem que dar, a lei diz assim, ó, que é direito do titular ter acesso facilitado ao tratamento de seus dados. Esse é um exemplo, uma plaquinha. OK? Sim. Ter a Põe política no telão, né? Quando você chega, tá lá no Tá telão. lá. Os cursos entram no ar em tantos minutos. Exato. Transmitimos tudo via internet, YouTube, não sei o que lá. Agora, eu vou ver, se me permite fazer uma pergunta. Foi para o ar, foi para a internet. Como é que você retira isso de lá depois? Com garantias de que você retirou? O vídeo é difícil, mas e a foto? Pois é. Você não retira também, porque você não tem garantia. A foto individualizada, ela entra muito na questão do direito de uso de imagem. É. Então, geralmente, qualquer estabelecimento, falando de igreja agora, quando a igreja vai utilizar uma foto dessa, né, a pessoa lá adorando, servindo a Deus Tem que e ter autorização. glorificando, para a utilização dessa foto nas mídias da igreja, por exemplo, para divulgar o culto, tem que ter autorização de uso de imagem da pessoa. Né? De alguma maneira. Ter, na ficha de cadastro, em algum lugar. Importante ter. E é importante dar acesso à pessoa também que, se ela não gostou da foto, essa foto seja retirada efetivamente do ar, né? Porque Mas a pessoa... daí fica difícil, né? Porque tem o acesso à informação. Aquilo ali é dado pessoal da pessoa. E a pessoa, apesar de ter dado consentimento, ela pode retirar o consentimento também. Porque às vezes na foto ela tá de E boca eu aberta. posso abrir uma ação por constrangimento? Ou- Porque eu estava feio, eu estava chorando, meu cabelo caído. Eu não gostei de mim. Olha, se me permite, eu vou dar um passo atrás para dizer um negócio. Nós temos, ou somos assembleanos, ou temos origem assembleana, veja. A gente tem um perfil muito particular, muito peculiar, né? E nossos cultos, etc. e tal. Isso que você falou de repente... Você é membro da igreja? Ok. O problema é amanhã. O cara saiu, tá bravo, sei lá, por algum motivo, resolve ir atrás dos seus direitos. E ele tem. Então, é isso que a gente tem passado hoje em termos de trabalhar a cultura da liderança, de mostrar, gente, olha... mas o meu povo aqui não tem esse problema. É simples. Não tem esse problema hoje. até Até você hoje. ter uma situação específica Não lá. tem precedentes, mas... Não tem precedente. Pode acontecer Mas no futuro. existe uma lei É um que risco. protege o cara. risco. E aí, risco, aí é aquilo, né? Você decide o que você faz com o risco, né? Precisa primeiro conhecer o risco. Aí você decide, se eu vou mitigar esse risco, se eu vou evitar esse risco, por exemplo. Não vou mais filmar culto. Só vou filmar o altar. Não filmo mais membros. Não filmo mais membros, só filmo o altar. E a gente entra em outra questão ainda, né? Que esse vídeo, geralmente a coleta de dados, um dos apontamentos que você precisa fazer em relação à coleta de dados é por quanto tempo você vai manter esse dado. E quando você publica um vídeo, em tese você vai deixar aquele vídeo ad eterno lá no Forever. YouTube. Nunca mais tira. Exatamente. Né? Então, Não, e se o malucão vai lá, faz corte e ainda fala em cima, né? Igual estão fazendo. O cara pega um corte, olha o que esse pastor falou. Olha essa mulher, a atitude dela glorificando ao Senhor. E a mulher lá, destrambelhada, né? E o cara, olha lá, viu? Ela caiu E ainda. o cara pega aquela imagem, que é uma imagem séria de uma pessoa num momento De adoração. de adoração e faz um meme com aquilo. Faz um e meme. aí? Pois é. Não, um erro, né? Um erro lá que a pessoa errou a música e o cara faz meme. Faz mesmo. É um Quer ver risco. um outro detalhe? É assim, você pega pedidos de oração, né? filma. E traz Verdade. dados pessoais. E transmite isso. Pro E mundo. tem dado pessoal sensível. Porque assim, só por estar no ambiente de igreja, religioso,
A lei separa 2 tipos de dado. Dado pessoal, que é RG, CPF, dado em geral, nome, endereço, etc. E dado pessoal sensível, que é convicção religiosa, opção sexual, filiação ao sindicato, partido político, doenças, dados de saúde. Aí você chega... Dado de saúde é sensível. É dado sensível. Quando o cara lê lá a irmã está com câncer, a irmã fulana de estado tal, terminal... Exatamente. E aí, quem é que deu autorização? Às vezes é um terceiro que... Uma irmãzinha... boa lá, intenção. Maior boa vontade. na maior das boas vontades. Ou questões financeiras. A pessoa está O lá... filho da Irmã Maria está metido nas drogas. Tá desempregado. nas drogas. Tá desempregado. Você está entendendo? Vamos orar pelo fulano. E tá filmado e tá nas E ele está mídias. São dados desempregado há Passando 6 dificuldade meses. financeira. E Nós tivemos que levar uma cesta básica o mês passado lá. Isso, é porque não sei o quê. sensível. Isso tudo é sensível. Entendeu? Entendi. Porque você está Dados, às tocando... vezes, que eles são confessionais, né? É. A pessoa, às vezes, confessou uma situação lá para o pastor, e o pastor, às vezes, acaba expondo também. Não, Também. às vezes confessou, um irmão confessou para outro, ó, tô com esse problema aqui, né, não sei o que lá, puxa vida. Aí, esse irmão, na maior boa vontade, pastor, ora pelo fulano que ele tá com aquele problema. Culto transmitido. E tá sendo transmitido. E pior, o pastor vai lá e tá tendo fala. a exclusão do Fala. membro E aí? por adultério. É. Hora da Entendeu? oferta. A pessoa está sendo exposta. A pessoa tá- Gente, é para se pensar. Não. Assim sério. como a gente está pensando em pôr mais câmeras, pôr mais movimento, novas redes sociais, novo não sei o quê, estamos pensando em mídia, em expor, em fazer, a gente tem que parar para pensar, entendeu? Para parar para pensar no que a gente está fazendo. Entendeu? Porque não é desgovernança. Entendeu? Não é, não está tudo certo. Não está tudo certo. A gente trouxe, não sou eu e o Rocha, entendeu? Que estão falando sobre isso, não. A gente trouxe o Tiago Dutra, ele tem um nome, ele tem uma carreira, ele é um cara estudado e estudou para isso. Não sou eu que eu trouxe porque eu sou curioso. Eu falei, Rocha, vamos trazer, Rocha. Eu conheço esses dois aqui. O Augusto é irmão, é nosso amigão, é filho do Edinho, né, neto do Tony Ramos, vamos trazer. Então, assim, a gente trouxe porque são nossos amigos e a gente tem acesso. Né? Ele é um especialista nisso. Augusto tem toda a carreira dele, o trabalho dele, escritório e tal, e que está em ascensão, os caras estão na onda do negócio. O Tiago fez um curso, as igrejas pediram para ele fazer, ele está atendendo. Eu estou pedindo um livro de LGPD para a igreja, para o Tiago, porque ele tem uma bagagem pronta, é só tirar da cabeça, pôr no papel, porque esse livro tem que andar o Brasil inteiro, todo mundo tem que comprar esse livro e ler. Entendeu? Talvez um pastor não queira ler, mas o advogado dele, o administrador dele, que cuidam da igreja, precisam ler, precisam estar atualizados disso. A igreja, né, tem que se precaver contra a má fé também. Exato. Sim. Porque às vezes a pessoa entra na igreja, vai, frequenta um culto, ela nem professa aquela fé, mas ela quer, de alguma forma, extorquir aquela instituição, aquela igreja. Então ela já vai de má fé. Tudo isso a gente tem que saber como se precaver. Rocha, a gente falou de igreja. Aqui, né, levamos para a igreja. Mas é balada, é casa noturna, é boteco, é qualquer lugar, gente. Qualquer empresa, abrir um lugar, abrir uma porta que vai chegar pessoas, você tem que se ligar. A gente está falando aqui, toma a lição de hoje para fazer uma lição de casa. Né? Vai correr atrás, vai pesquisar. A gente tem os contatos deles aqui. Quer saber? Fala com o advogado, com o teu advogado, com quem for. Vai ler, entra na internet, no YouTube, tudo tem. Se você digitar lá LGPD, cara, vai ter milhares de caras falando sobre isso. Quer saber sobre isso para a igreja especificamente? Procura Augusto, porque eles não querem ter o dinheiro. Eles não querem fazer um processo para a igreja. Não, eles querem ensinar. São professores, são especialistas. Então, se liga, abre os olhos, porque depois não adianta, pois é, a gente não sabe. Tá sabendo. Eu sei isso aí antes dela entrar no ar, e cara, isso é minha vontade de, né, a alegria de ter vocês aqui hoje para falar disso, né, Rochinho? O meu povo perece por falta de a gente quer trazer conhecimento, e esse é o projeto-alvo, é para isso. Se no projeto-alvo alguém disser, cara, preciso de um advogado desse falando lá para mim sobre isso, para minha comunidade, eu tenho 30 igrejas que precisam saber disso. Ele vai lá. Se a loja ali, gigante ali de material de construção, que eu fui comprar lá, quiser saber sobre LGPD, liga, chama, o Thiago vai lá, ensina, todos os gerentes fazem uma palestra, faz um curso, faz uma capacitação, né? Com certeza. Direito de imagem, direito de contratos e tal. Gente, a gente está aqui para servir, para estar compartilhando ideias com vocês. Certo?
Gente, Certo. foi muito bom, né, Rochinha? Muito bom, muito bom. Você Muito sabe obrigado. sobre LGPD de dados? Agora eu sei. Guardião de dados. Sei. Sabe tudo? Tráfico de Tudo dados? não. Tráfico de dados, não? Ô, ele acabou de falar do cara. Vou mas ler espera aí, aqui, ó. mas espera aí. DPO. Fala lá. Agora fala. Quero ver. DPO. Fala o que é DPO. DPO. Fala aí. Eu não lembro mais. Quer falar em português ou quer falar em inglês, Fala né? aí, ó. Em Eu falo inglês em é português. DPO. DPO. Ó. Em português é DPO. DPO. Não, mas olha, aprendemos muito aqui. Eu acredito que quem está tendo acesso a esse episódio ficou pensando, né, em muita coisa. Pois é. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Nós temos que levar isso um pouco mais a sério. E a gente acaba se precavendo até, como eu disse aqui, por pessoas mal intencionadas, pessoas que vão para tentar extorquir de alguma forma, né? Tem que se precaver quanto a isso. Então, esse episódio está muito legal, muito esclarecedor. Gostei demais. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que a gente sabe sempre que é aquela correria. A gente tentou marcar já. Não, agora eu estou dando curso. Nesse dia não dá. E o Augusto, eu estou cuidando, não sei o que, eu estou atendendo, né? Mas hoje deu certo. Deu certo. E a gente já deu boas risadas aqui desde o começo, até ficou, achei meio palhaçado demais esse negócio do começo, que é um negócio tão sério. Você fica fazendo graça aqui no programa. Pelo menos você não fez dancinha. Já estamos no lucro. Para mim foi uma alegria enorme estar com vocês. Poder comentar desse assunto que eu vivo, respiro, privacidade e proteção de dados, desde que a lei foi lançada, em 2018. Esse é o meu dia a dia, né? Seja instruindo as pessoas, gerando workshop, treinamento, ou assessorando as organizações em toda a jornada de adequação à LGPD, até o momento que ela tem a governança como cereja do bolo, e aí entra o guardião dos dados, o DPO, né, para fazer toda essa governança junto com o comitê, enfim, a gente auxilia em toda essa jornada. Então, é uma alegria poder compartilhar também aqui no projeto Alvo aí, estamos bem assessorados. desse assunto, né? E pensando em igreja, só para fechar aqui, já estou falando demais, né? Fechar aqui, tem uma palavra de Paulo aos Romanos que ele diz: não deveis nada a ninguém. Não lembro a referência agora, mas sei que está em Romanos. Não deveis nada a ninguém. Então, se alguém que precisa cumprir com a LGPD, né? Se há uma instituição que precisa cumprir com a LGPD, é a igreja. Corre atrás. Legal. Obrigado. Você. Queria agradecer muito o convite de vocês mais uma vez. A gente está em parceria sempre aí com o Thiago também, né? Passar meu Instagram aqui, que quem quiser fazer perguntas aí sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre contratos, né? E especificamente que é a minha área, é Augusto Viana, com 2 N's, Ramos, @AugustoVianaRamos. Esse que está no Tá aparecendo aqui já. na barrinha aí. Ah, Ali. O Thiago também tem um Instagram lá da Thiago, Tumin7. Já passa aí. Já vai passar lá também? Não, diga Posso aí. falar? Pode falar que a gente põe lá Que também. maravilha, obrigado. Pode falar. Tiago Dutra, DPO. DPO. Esse negócio de PO, né, cara? Procurou lá, Vou arrumar Thiago. um nome desse também. Saxofonista. Saxofonista. Rogério. DPO. Cinegrafista. Photographer. Photographer. Não, gente. Obrigado, gente. Alegria. viu? Agradece, um com assunto vocês. tão Obrigado. sério, mas foi muito gostoso estar com vocês Valeu. aí, compartilhando. E a gente segue à disposição, tá? Vamos marcar outra, tá bom? certeza. Valeu. Obrigado. Valeu. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.